Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços. E põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao Evangelho de São Mateus, ao 23º capítulo do Evangelho de São Mateus, ao ensinamento feito por nosso Senhor a seus discípulos. O Senhor disse a eles e às multidões: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, por isso deveis observar tudo o que eles dizem. Jesus em nenhum momento retira, diminui, despreza a autoridade com a qual Deus investiu aqueles que em seu nome deveriam instruir o seu povo. Deus não volta atrás naquilo que fez, na investidura que fez. Porém, aqueles que receberam a graça de Deus não vivem segundo a graça recebida, mas continuam tendo a autoridade para transmiti-la. Que grande tristeza é para um coração que tem tão grande bem e tesouro confiado a si, transmitir a graça de Deus, não poder participar do tesouro que recebe. Mas não porque ele é vetado da parte daquele que concede tal tesouro, mas porque, por suas escolhas e vida, acaba sendo o primeiro a desprezar o que da graça de Deus recebeu. Pobres são aqueles homens que, tendo a autoridade de transmitir os mais nobres tesouros de Deus, terminam por viver sem tê-los consigo. E esse drama lamentável e terrível que pode acontecer, que acontecia na vida dos fariseus, dos mestres da lei de Israel, podem ainda acontecer na vida de muitos batizados, especialmente daqueles que se consagram a Deus e que recebem da parte de Deus a bênção, a unção, a graça de transmitir ao seu povo os tesouros do céu. Todo o decorrer do texto vai ser, na sua primeira parte, o Senhor que apresenta a admonição feita aos mestres da lei e os fariseus, e em seguida o chamado do Senhor para que seus discípulos sigam seus passos e escolham aquilo que foi escolhido pelo Senhor, ou seja, praticar perfeitamente tudo aquilo que de Deus receberam. Que a nossa escolha, junto com a escolha de Cristo, seja: Senhor, tomamos com alegria os tesouros do céu que nos foram reservados e buscaremos, segundo a vossa soberana vontade, vivê-los e praticá-los no nosso cotidiano, porque suplicamos a força do Espírito Santo sobre nós,
para que possamos viver, agir, falar, ouvir, segundo a potência do Espírito Santo, a fim de que todo o nosso viver seja Cristo. É Ele o nosso Senhor, é Ele aquele que conduz os nossos gestos, é Ele o Senhor de todas as coisas. Por Ele vivemos, nos movemos e somos. É Ele o nosso tudo. Por Ele nos humilhamos, com Ele vivemos e por Ele nos entregamos por nossos irmãos e irmãs. Que o Evangelho de hoje, em sequência ao belíssimo Evangelho que ouvimos no dia de ontem, nos leve a compreender a grandeza da misericórdia de Deus e a escolha de viver por esse Senhor. Que todos os bens espirituais que o Senhor nos reservou, possamos, pela graça do Espírito Santo, atuá-los em nossas vidas. E que todos os bens que o Senhor nos confia para distribuirmos para nossos irmãos e irmãs, que possam ser participados por obra da sua misericórdia, também em benefícios e graças sobre a nossa alma e a nossa história, para que juntos cantemos e aclamemos aos céus pelas maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, de São Cirilo de Jerusalém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.